Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande. Eu estou aqui na mata, nas proximidades do Jardim do Éden, e tirei esse momento para estar com você de uma forma muito especial. Verifique o seguinte, estou ao ar livre, como você está percebendo, então o vento, o carro, a moto, alguma coisa pode passar a tirar um pouquinho a atenção, mas vamos tentar segurar o máximo para atingir o ideal. Tenho percebido que diante de todas as fontes de informação que a gente tem percebido, que tem circulado no dia a dia, dos jornais tradicionais, dos jornais modernos, das mídias e tudo, mas mesmo assim há um índice muito grande de pessoas que estão desatualizados. Desatualizados com relação a quê? Desatualizados com relação ao Drex. Então, diante desse quadro, eu achei por bem que deveria dar uma luz, um pouquinho mais de informação nesse sentido. Mesmo diante, se é que você já conhece, então coloque nos comentários, já conheço sobre o assunto. Mas então fique até o fim do vídeo para ver se o que você conhece, o que você ouviu, o que você sabe é o que nós estamos passando ou não. E você tem até o direito de argumentar contra, fazer o que você achar melhor nesse sentido, para que nós possamos passar a melhor informação possível. Se você não conhece, coloque também, é novidade, não conheço, gostaria de conhecer mais. E os comentários é para lhe ajudar e para me ajudar a atingir o ideal. Agora, não esqueça também, dê lá, né, um like, uma curtida, como você sabe que é muito importante para a gente. Não esqueça de compartilhar, porque compartilhando está me ajudando a chegar a muitos lugares que sozinho seria impossível. Agora vamos nós mais uma vez. Ah, sim, não esqueça disso aqui. Se não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever. E se é, muito obrigado por você ser inscrito em nosso canal. Um abraço e vamos em frente agora. Então, estamos lá, sobre o Drex. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você sabe, eu não sei o que você vai falar, eu não sei como você vai agir. Mas eu sinto que eu tenho a responsabilidade, a grande responsabilidade de passar a informação com o máximo de fidelidade possível. Diante dessa situação, você vai ver o seguinte, muitas pessoas acham que o Drex é uma novidade. Não é essa novidade toda. Não é essa novidade toda. Para você ter uma noção, antes do Drex, você já encontra alguma coisa que veio germinando, que veio ocorrendo no passado. Pensa um pouquinho comigo no seguinte, só para você ter uma noção. Em 2009 começou a surgir as moedas virtuais, o Bitcoin. Em 2017 ele já estava em uma expansão tão acelerada quanto a gente não pode imaginar. E por sinal, quando eu me familiarizei com o Bitcoin, veio imediatamente em minha mente um quadro, que é exatamente do Apocalipse capítulo 13, verso de 15 até o verso 17. É interessante, pá, veio na minha mente. E eu falei com algumas pessoas que até acharam estranho o que eu estava dizendo. Agora você pode ver como as coisas vão mudando e tornando uma realidade. Verifiquem que, por um outro lado, se você pensa que o Drex é uma coisa do Brasil, uma novidade do Brasil, não é uma novidade do Brasil. Também não é uma novidade, a moeda virtual, nesse caso, não é uma novidade do Brasil e também não é uma novidade da China, porque ela foi enraizada lá no Bitcoin. Só para você ter uma noção. O que foi acontecendo foi um aperfeiçoamento no dia a dia. Então, colocando cada um na sua realidade. E a China, ela já vem desenvolvendo esse sistema e testando desde 2021. E já está em um processo muito grande de ascendência, de crescimento. Com algumas vantagens e algumas desvantagens, que isso é normal. Lá ela está sendo emitida pelo Banco Popular da China. Só para você ter uma noção. No caso, o PBOC. No Brasil, as coisas um pouquinho diferentes. O povo pensa que é a novidade do Brasil, quando em alguns outros lugares já existe, né? Ou seja, já estão em andamento há mais tempo. Nós vemos no caso do Drex, que nesse caso ele não é ideia brasileira, como eu estive falando. Ele já vem germinando do passado. Eles vão pegando e aperfeiçoando a sua realidade. A China foi se adaptando à situação deles. E o Brasil vem colocando na nossa situação. Diante desse quadro, só para você ter uma ideia, de 2023, o Brasil já está em processo de experiência. Já está sendo colocado em alguns lugares como projeto piloto.
e agora oficialmente para ser introduzido em 2025 no Brasil como a moeda oficial. Isso significa dizer que se nós fôssemos a carteira, automaticamente quem tem recursos na carteira vai ter que fazer o câmbio automático. Não precisa de muita complicação. Agora, se você tem arquivado os seus recursos em um cofre, em alguma outra fonte de informação, aí a situação é diferente. Aí você vai ter que fazer o câmbio mesmo. Diante desse quadro, verifique comigo o seguinte. A moeda em papel, quando nós falamos em moeda, referimos aos valores. Em papel, em moeda, ele vai ser simplesmente extinto, vai desaparecer. Ele vai sendo recolhido no dia a dia. E à medida que ele vai sendo recolhido, ele vai entrando em moeda virtual automaticamente. Hoje, com a experiência do Pix, um grande índice de moeda de papel já foi recolhido e as pessoas nem perceberam. Então, para você ter uma noção como que a situação funciona. Então, no Brasil, desde 2023, e agora para lançar oficialmente ao público em geral em 2025, agora em 2025. A qualquer momento isso aí vai tornar uma realidade. Agora, verifica o seguinte, o Pix, ele foi como se fosse um projeto de fazer um implante de adaptação e avaliar a receptividade do público ao sistema. Então, lança o Pix, é um sistema simples e que vai sentindo a reação do público. E agora, percebe-se que houve uma boa receptividade, então pode lançar o Drex com mais segurança. A mudança é pouco e não dá um impacto muito grande na sociedade. Diante dessa situação, fica mais fácil. Agora tem o seguinte, para termos uma noção do quadro, vamos ver, o que significa Drex? E aí, como que fica a situação? Qual é a resposta? O que significa essa palavra? Então, você pode ver o seguinte, o D, ele vem de digital. O R de real. Então, digital, real. O E, eletrônico e o X. Então, digital, real, eletrônico. E o X? O X, ele dá uma imagem de associação ao processo de facilidade de acesso, que está ligado ao Pix. No Pix, como termina com X também. Então, leva a mente da pessoa a imaginar esse processo de facilidade. Então, é muito prático e as pessoas têm aceitado com facilidade até então. Agora tem as suas implicações, tá certo? Dá para você ver o seguinte, vamos ver as vantagens e as desvantagens do Drex, que vai ser um pouquinho diferente do Pix, tá certo? Então, primeiro nós vamos começar com as vantagens. As vantagens, lógico, de primeira vista, vamos mostrar para quem essas vantagens. Quem vai ser o grande beneficiado? Os órgãos públicos, o governo. Então, esse aí é o primeiro passo, é fundamental. Ele vai ser o grande beneficiado com o Drex. Em que sentido? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, tenta imaginar o quanto se gasta para confeccionar as moedas, ou o dinheiro em espécie, em papel. Como que fica dispendioso? O equipamento, o maquinário, a segurança, a vigilância, a especialidade de cada profissional altamente confiável para poder trabalhar neste local. Então torna muito dispendioso. Até o transporte dos recursos, o carro forte, para você manter um carro daquele, uma equipe do carro daquele, é dispendioso. Então, quando você transforma para o virtual, aí vai dar um alívio e vai exigir uma equipe técnica para introduzir o sistema e depois mais uma equipe de apoio para manter o sistema. No entanto, em termos de recurso, vai reduzir assustadoramente. Então, esse é um grande motivo pela qual o governo tem interesse nessa situação. Agora tem um outro fator também, tá certo? O outro grande motivo que vai a fortalecer o governo. Nós estamos agora pensando no nosso país e você vai ver que isso não vai ficar só no nosso país. Assim como tem a China, já está tendo o Brasil, você vai perceber que essa onda vai pegar. E os demais países vão aderir porque vão entender essas vantagens. Verifica o seguinte, o outro ponto é impedir a sonegação de imposto. Atualmente, o índice de sonegação é assustador. Então, vai fechar as portas para não acontecer a sonegação. Isso é só para você ter uma ideia.
Então, esse é um grande motivo, não é isso mesmo? Pensa um pouquinho comigo. Você já viu, com todo carinho, com todo respeito, normalmente o cabeleireiro corta o cabelo, recebe lá o dinheiro dele, faz as suas atividades do dia a dia e não paga imposto pelo que ele ganhou. Mas a partir de então, o cabeleireiro vai pagar o imposto. Cada realzinho que ele receber, cada corte de cabelo, cada barba, cada trabalho que ele prestar, ele vai ter que pagar o imposto. Até aquele garoto que está lá na feira, que carrega a feira com o carrinho, e depois fala assim, dá 5 reais, dá 10 reais, dá 3 reais, dá 8 reais, quanto for. Aquele garoto que nunca pagou imposto, agora vai começar a pagar automaticamente, não tem como fugir. Tá certo? Ainda tem mais uma coisa. Se for o caso de alguém pedir uma esmola, e você dá a esmola, já vai ser deduzido até na esmola. Vai ser mesmo. Então, só para você ter uma noção, vai ser levado a pente fino, como dizem algumas pessoas. Então, essa é a vantagem para o governo. Agora vamos dar uma olhadinha em um outro quadro importante, tá certo? Para o cidadão. Será que vai ter alguma vantagem para o cidadão? Bem, então vamos ver, vamos dar uma olhadinha. É importante ter uma ideia sobre isso. O primeiro passo que você vai ver é o seguinte, é a facilidade e a segurança, entendeu? De transporte, do manuseio dos recursos. Hoje, você sai com um certo valor, eu vi um cidadão saindo do banco com o dinheiro numa bolsa, ele saiu correndo, pegou o transporte que ele já tinha deixado próximo do banco para sair, para transportar, para chegar em segurança ao local que ele tinha como ideal, para não dar problema, para evitar um assalto. Ele achava muito aquele valor, então que não deveria se expor. Só para você ter uma noção. Então, não vai ter, isso aí vai diminuir. Então, não vai existir esse risco. Então, começa por aí. Um outro fator interessante, a segurança na questão das transações comerciais. Hoje, você compra um imóvel, você tem que pagar o imóvel e transferir para você. Esse processo, às vezes, demora. E pode haver uma questão de você pagar o imóvel e encontrar dificuldade para a pessoa transferir. E você passa raiva até que esse processo seja desenvolvido. Você compra um carro, aí você paga o carro e agora vai ter que esperar, ir para Detran, volta para uma coisa, faz outra. Aquele processo burocrático todo. Isso torna difícil. E às vezes a pessoa que compra fica até com medo de depois ter um problema lá na frente, ele fica amarrado com a situação. Ou, se você for transferir o carro primeiro para depois receber o dinheiro, e depois se a pessoa não pagar. Não fica uma situação complicada? Com o Drex a coisa vai ser automática. Quando você for fazer a aquisição, você vai desenvolver no processo da transferência do valor o objetivo, que é a aquisição do carro, marca tal, modelo, ano e placa e tudo direitinho, já vai todo no processo. Quando você faz a transferência, o veículo já é automaticamente liberado à sua disposição. Pronto, acabou. Não ficou bom? Não é legal isso? Não parece ser muito bacana? Então tem vantagem. Se você for observar, aparentemente é o que oferece vantagens, tá certo? Então quando a gente dá uma observada assim, se não apresentar vantagem, ninguém aceitaria. Então tem que mostrar o lado bom. Pelo menos esse é o lado bom que estão mostrando. Esse é o lado bom que estão mostrando, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha. Então para o governo nós mostramos o lado bom. Agora para o cidadão nós mostramos o lado bom. E o lado ruim? O lado negativo, onde que está? Vamos dar uma olhadinha? O que a gente consegue encontrar, entendeu, sobre a questão do Drex em termos dos perigos, dos riscos, tá certo? Então, começa por aí. Entendeu? Só que tem uma coisa. Agora você vai notar. Antes, as vantagens tinha para o governo e tinha para o cidadão. Agora, as desvantagens, você vai notar uma coisa. Não vai ter para o governo. Só vai ter para o cidadão. Tá? É triste, é doloroso, mas é uma verdade. Tá certo? Então vamos ver. A primeira que nós temos que considerar é o seguinte. O governo, preste atenção nessa daqui, pode determinar a área de circulação daquele recurso. Em outras palavras, você está morando em Garanhuns. Então, você tem um espaço, entendeu? De distância em circunferência em que você vai usar o seu recurso. Você pode ser restrito de pegar o seu dinheiro aqui para fazer uma compra em São Paulo. Ou de pegar o seu dinheiro aqui para fazer uma compra em Salvador.
Está notando como que é o negócio? Então, você pesquisa um pouquinho sobre isso. Você vai encontrar nas fontes de informação. O governo pode. O governo pode. O governo pode. Se pode, você está notando? Ele pode. Na hora que ele resolver, ele vai fazer. Tá certo? O teu garoto fala assim, pai, eu estou querendo ir à rua. Você fala, posso, pai? Ele fala, pode. Pronto. Ele vai. Você não falou que pode? Então, assim, o governo tem autoridade, ele pode determinar, e por sinal, esse processo está sendo usado em alguns lugares na China. Então, e para você ver o seguinte, como um país serve de espelho para outro país. Então, dá para você notar a situação como que fica. Só para você ter uma ideiazinha. Tem mais um outro risco. Então, significa que você vai perder a liberdade de movimentação como você tem agora. Então, é um risco. Então, a minha questão não é política, tá certo? A minha questão não é política. A minha questão é mostrar a realidade. Você vai analisar. Não estou dizendo que o presidente está errado em fazer isso, está certo, nada não. Eu estou mostrando o que está em vista para acontecer. Essa é a situação. Tem mais uma outra questão. O governo pode limitar o tempo de uso do recurso. Isso significa dizer que o Drex pode ter data de vencimento. E se você for pesquisar, você vai ver isso. Eles atribuem que, para estimular o comércio, se os cidadãos estão começando a guardar os seus recursos, estão fazendo economia e acumulando bens, então o que vai fazer? Para estimular a circulação da moeda, então coloca a data de vencimento. Agora, ou você gasta ou você perde. Então, para não perder, vai acabar gastando. E às vezes gasta até no que não deve. Só para você ter uma ideia. Está notando como que é? Então, isso é para você ter uma noçãozinha como que as coisas estão encaixadas. Pode-se, pode-se, pode-se. Pesquisa um pouquinho sobre isso, tá certo? Eu vou colocar, só para você ter uma ideia, esse vídeo. Olha aí, você assiste esse videozinho aí, dê uma olhadinha. Então, dá uma entradinha no YouTube, coloca esse nome aí, e você vai ver o que ele fala sobre a situação. Tem vários vídeos bons nesse sentido. E eu vou colocar, entendeu, à disposição de vocês alguns vídeos assim, para acompanhar melhor nesse sentido. Então, é para ter uma noção do quadro que nós estamos vivendo. Então, a determinação da área, o vencimento do recurso, tá certo? É bom a gente ter em mente o tempo de duração. Então, vai ser um negócio para não acumular recursos, para não acumular bens. E tem mais um outro fator interessante. É projeto do governo, que o imposto predial que paga-se uma vez por ano e que se espera para pagar, e que fica aguardando, às vezes junta 2, 3 anos para depois pagar, agora vai descontar automaticamente. Bateu a data de pagar, ele já sai automático. Está notando como que a coisa muda? Então, o outro processo que tem em andamento, que é planos de executar, a conta da água, a conta da luz, a conta da energia, ou da internet, então, a conta telefônica, se for o caso, para quem usa ainda o sistema normal, então já cai automático, já desconta, de débito em folha, como se fosse, débito em conta corrente. Bateu, venceu, já saiu. Você vai receber só o seu. E ainda tem um outro fator importante. Pessoas que recebem benefícios do governo, auxílios do governo, então eles vão receber o recurso direcionado. Não pode se usar o recurso no que ele quer, mas no que o governo permite. Por exemplo, supermercado. Então, você só pode usar em supermercado. Só feira, só alimentos. Então, esse é o propósito. Ah, mas eu quero comprar uma televisão nova. Não pode comprar televisão nova. Se no supermercado vem televisão, mas a televisão não é gênero alimentício. Está notando como que é? Então, só para você ter uma visão como o quadro vai ficar. É uma situação que muitas vezes não é para te assustar, não. Nada disso. Não é para assustar, não. É para abrir a sua visão que você tem necessidade de se adaptar a uma vida simples, se adaptar a uma vida tranquila, mansa, calma, economizar dentro dos padrões, porque se você está acostumado a esbanjar, vai sofrer um pouquinho mais. Então, esse é o fator. Verifica o seguinte, agora tem um outro fator.
Ainda tem mais um. Então você viu, o primeiro foi a data de vencimento, a circulação da moeda em uma área restrita. 2. Terceiro, débito automático de determinadas contas. E tem o outro ainda que é interessante você observar. O governo pode punir o cidadão. Fez um erro? Fez. Vai ser multado? Vai. Então já entra a multa automática. Pronto. Ou pode acontecer outra coisa, dependendo da gravidade da infração que ele teve, aí suspende o pagamento. Suspende o direito ao comprar e ao vender. Ele perde o direito das transações comerciais, como punição. Então, para você ter uma noção que o quadro é um pouquinho mais sério do que se imagine. Parece que as desvantagens são maiores do que as vantagens. Está notando? Então, temos que estar atentos. Devo dizer que existe um fator importante. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque o povo de Israel lá no deserto não tinha dinheiro, não tinha supermercado, não tinha farmácia, não tinha loja de confecções e de roupas, e eles viviam. Deus permitiu que as crianças cresciam e a roupa crescia junto com a criança. E as sandálias não se desgastavam. Só para você ter uma ideia. E o alimento no dia a dia era mantido por Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que se colocar nas mãos de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus, que é para o seu próprio bem. Entende isso? Agora, verifique o que eu tenho aqui, que eu tirei do Apocalipse capítulo 13, verso 15, 16 e 17. Esse texto é muito interessante. E essa é uma realidade, porque nós vivemos num mundo que a pessoa está sendo punida e disciplinada, não é por fazer o errado. Mas muitos estão sendo punidos e disciplinados porque querem fazer o certo. Estão sendo punidos e disciplinados porque estão dizendo a verdade. Esse é o quadro. Então, vamos aguentar um pouquinho. Verifique, aqui diz o seguinte. Apocalipse capítulo 13, verso 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse o Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem não adorar a imagem da besta vai ser morto. Então, começa a pensar sobre isso. Mas eu não sei nada sobre isso. Então, peça para alguém lhe ajudar. Se for preciso, eu estou à sua disposição. Coloca nos comentários aí e eu vou dar um retorno para você. E nós vamos estudar juntos, nós vamos aprender juntos, vamos fortalecer juntos para essas horas difíceis que estão chegando. Verifique, depois diz o seguinte, ele prossegue no verso 16. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal à sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui, para mim, é muito importante observar isso. Vai chegar um período de restrição. Você não vai poder ter acesso a comprar e a vender, a não ser que você adorar a besta, a imagem da besta. Agora, tem um fator. Se você teme e ama a Deus e segue a Deus e procura fazer a vontade de Deus, você não vai adorar a imagem da besta. Você não vai adorar a besta. Para isso você tem que ler, estude a Bíblia Sagrada. Pegue a Bíblia Sagrada. Pega Êxodo capítulo 20, versos de 3 a 17. Leia. Aproveita o tempo. Isso é muito importante. Vocês não podem imaginar o que significa para mim. Em 1969, com 14 anos de idade. Então, quando se ouvia falar, vai chegar um tempo que não vão poder comprar e nem vender, a não ser quem adorar a besta e a sua imagem. E eu pensava assim, como posso, tenho o dinheiro no meu bolso, o comerciante tem a mercadoria e está querendo vender. E eu duvido que ele não vai me vender quando ele vê meu dinheirinho. Eu não podia imaginar o que Deus ia permitir que os homens fizessem para mudar o quadro e chegar nesta realidade. Então, o que era uma coisa impossível naquele tempo, quando na minha cidade não havia nem um telefone, o que tinha, o sistema de comunicação era correio e telégrafo, telegrama e cartas. Era o sistema de comunicação. Não havia nem telefone desse convencional. Então, a gente não podia imaginar como poderia chegar um quadro desse.
E se falava que ia chegar o tempo que teria um cartãozinho para a pessoa comprar e vender com aquele cartão e não precisar do dinheiro. Não entrava na mente da gente uma situação dessa. É um quadro muito além da realidade. Agora que o tempo vai passando, a gente vai vendo e entendendo a situação. O quadro torna muito fácil, para mim torna muito compreensivo. É muito simples, como que Deus permitiu que o tempo desse condições para a realização desse quadro, essa mudança, em que agora, através do sistema virtual de recursos, não vai ter dinheiro. E o governo pode, a qualquer momento, punir aqueles que não adoram a besta e a sua imagem. Simples, suspender o direito de cidadania, suspender o direito de comprar ou vender. As 3 coisas que o homem mais almeja, é exatamente o que ele vai perder. Direito à educação vai ser restrito. Direito à saúde vai ser restrito. E direito a comprar e a vender, a transação comercial. É o que o homem precisa. No entanto, você tem que admitir uma coisa. Se você estiver nas mãos de Deus, mas de todo o seu coração, mas com toda sinceridade, nada vai acontecer de errado. Deus não vai deixar. Não tem como. Ele vai lhe proteger. O teu pão e a tua água lhe será certo. E automaticamente, se você fizer a sua parte, Deus vai zelar da sua saúde. Você não vai mais, a essa altura, você já não vai depender mais da educação. Porque a educação agora que você vai precisar, meu amigo, olha, é dura essa verdade que eu vou dizer, mas é a formação para a eternidade. É a sua comunhão com Deus. Então, pensa sério mesmo. Se coloque nas mãos de Deus. Tire tempo para as Escrituras Sagradas. Se prepare. Coloque nos comentários aí, ó. Coloque nos comentários aí. Não perca tempo não, tá certo? Se você quiser aprender mais, se você quer ouvir mais alguma coisa sobre essa questão, coloque aí e eu vou entrar em contato com você. Que Deus te abençoe, te dê a graça de tomar a decisão de servir ao Senhor de todo o seu coração. De se preparar para a brevíssima vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os momentos difíceis dessa terra que você vai ter que passar, você vai passar, mas vai passar confiando que Deus vai resolver o problema definitivamente. E ai daquele que não estiver preparado. Aí a situação vai ficar feia. Aí vai vir as pragas do Apocalipse. Então, eu quero, pela graça de Deus, estar preparado. Eu quero, pela graça de Deus, viver com Deus de uma forma tão confiante, tão segura, pela misericórdia dEle, que nas horas difíceis desse mundo, eu esteja tão seguro que nada venha me abalar. E no dia brevíssimo da vinda do Senhor Jesus, então eu vou ouvir do Senhor. Vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana. Amém.